Vamos lá, torcedor colorado, falar sobre a possibilidade de renúncia do presidente Alessandro Barcelos, um assunto que acabou ganhando muita força nas últimas 24 horas. Porque a gente fala muito sobre essa possibilidade. Mas se isso acontecer, tu sabe o que acontece depois? A gente precisa conversar sobre isso. E também sobre uma certa chantagem que está sendo feita. E a gente também precisa conversar sobre esse provável rebaixamento do Internacional, porque o Inter pode ter o rebaixamento mais inexplicável, mais bizarro da história dos pontos corridos. Mas antes de entrar nesses assuntos pesados, vamos falar de coisa boa. Tu pode aproveitar os últimos 2 dias da Black do Ativo. Todos os produtos Ativo com descontos nunca antes vistos e condições especiais de pagamento, mas somente nos próximos 2 dias, somente até o dia 7 de dezembro. Então chama eles através do link que está no comentário fixado aqui embaixo nesse vídeo e também na descrição. E se tu estiver assistindo esse vídeo através da televisão, abre a câmera do teu celular, aponta pro QR Code que tá aqui na tela, chama eles e faz a tua compra. Bom, vamos lá então falar sobre essa possibilidade de renúncia do presidente Alessandro Barcelos. Como já falei algumas vezes por aqui, eu sou completamente favorável a essa renúncia, acho que seria melhor pro Internacional e também pro próprio ser humano, a pessoa Alessandro Barcelos, que como a gente viu na entrevista coletiva do Abel, de apresentação, tá acabado, tá com um semblante muito ruim, eu entendo perfeitamente, é uma pressão enorme, então acho que seria o melhor para todo mundo. Só que ontem saiu uma informação de que a oposição está, digamos que, tramando uma movimentação para forçar essa renúncia. Que caso o Barcelos não renuncie, eles vão reprovar as contas desse ano. E ao meu ver, embora eu seja favorável à renúncia, repito, acho que aí está errado. Porque aí é claramente uma chantagem. E embora todo mundo queira a saída do presidente, ou quase todo mundo, a gente não pode achar que é legal por meios errados. Como é que alguém pode afirmar que vai reprovar as contas de um clube sem sequer ter visto elas ainda? Sem sequer ter visto que se realmente tem algo errado ou não tem? Aí já é uma forma de chantagem, já é uma maneira que eu não curto, e ao meu ver, se realmente se confirmar essa chantagem, é um jogo sujo, que embora eu queira sim a renúncia do Barcelos, eu não aprovo, eu não apoio. Dito isso, vamos falar o que o Estatuto do Internacional prevê neste caso de renúncia. Caso o presidente Alessandro Barcelos, em janeiro de 2026, decida renunciar ao seu cargo, conforme o Estatuto, uma nova eleição será feita em até 30 dias após a vacância do cargo, após a saída do presidente. Só que é importante destacar que vai entrar um novo presidente após essa eleição, mas ele assume somente até o tempo final de mandato que o Barcelos teria. Ou seja, caso o presidente Alessandro Barcelos renuncie, um novo presidente vai ser eleito para assumir até o final de 2026. Será um presidente provisório, um mandato tampão, digamos assim. Aí, no final de 2026, o clube terá a sua tradicional eleição, como já está marcada, e aí sim, quem for eleito assume pelo mandato normal, pelo mandato de 3 anos. Então é isso que acontecerá no Internacional caso Alessandro Barcelos decida renunciar. Nova eleição, um presidente com mandato tampão até o final do próximo ano. Basicamente é essa a situação. E um dos principais motivos para o torcedor estar pedindo a renúncia de Alessandro Barcelos é este muito provável, para não dizer inevitável, rebaixamento do Internacional. E tu já parou para pensar, torcedor colorado, que esse tem tudo para ser o rebaixamento mais inacreditável, mais bizarro da história dos pontos corridos? Porque vão pegar dentro de campo. Nada apontava que o Internacional estaria nessa situação no final de 2025. O elenco do Inter, que hoje não está jogando absolutamente nada e está numa zona de rebaixamento, é praticamente o mesmo que no ano passado teve uma das maiores, se não a maior arrancada da história dos pontos corridos, que teve a segunda melhor campanha do retorno do Brasileirão do ano passado e conquistou uma vaga direta na Copa Libertadores da América. É a mesma base do time que foi campeão gaúcho nesse ano, vencendo o maior rival nos 2 jogos da final do Gauchão. Mas se o Gauchão não vale tudo isso e realmente o nível técnico não é lá tão alto,
É o mesmo Internacional que pegou o chamado grupo da morte da Libertadores e era consenso entre todo mundo que o grupo do Inter era o mais difícil da Libertadores e passou em primeiro lugar. Só foi eliminado da Libertadores pro Flamengo, que foi o campeão, que foi o melhor time da competição, e a gente já sabia que era o melhor time da competição. E aí a gente pode também falar de individualidades. O Rocher é goleiro de seleção, goleiro de Copa do Mundo, e agora tá errando em praticamente tudo. A gente pega o Vitão. O Vitão no ano passado estava tão bem que chegou a quase ir pro futebol espanhol. O Vitão mesmo hoje tem sondagens de Palmeiras e Flamengo, os dois melhores times do futebol brasileiro. E no Inter tá fazendo parte da defesa mais vazada da história do clube no Brasileirão. O Bernabé, gente, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Brasileirão do ano passado. E agora tá errando tudo. Hoje é um dos piores laterais dessa atual edição do Campeonato Brasileiro. A gente pega do meio para frente o Thiago Maia, multicampeão no Flamengo, um jogador com baita currículo. O Alan Patrick era quase um consenso entre a imprensa do Brasil inteiro há poucos meses que tinha que ser convocado para a seleção brasileira. A sua não convocação era vista como motivo de injustiça. Rafael Borré, que não acerta nada aqui, é atacante de seleção. O Carboneiro, que parece que está cavando suspensão a cada jogo, parece que está descomprometido, foi para a seleção agora, meteu o gol, também é atacante de seleção. E aí muita gente diz, é o pior elenco do Internacional da história, um dos piores dos últimos anos. Individualmente não é. E isso torna ainda mais inexplicável esse momento que o Inter está vivendo. Porque, repito, é o mesmo time que no ano passado deu aquela arrancada surpreendente. É o mesmo time que passou em primeiro no grupo da morte da maior competição do continente. É o mesmo time que foi campeão estadual no início desse ano, após 9 anos sem vencer a competição. Eu não consigo entender por que coletivamente o Internacional simplesmente ruiu. Eu não consigo entender por que esses jogadores, esse mesmo elenco que já mostrou muito bom futebol em outros momentos, hoje não ganha uma dividida. O Abel falou, os caras não ganham divididas, os caras têm que jogar pela honra. O Abel, com pouco tempo por aqui, já notou isso. O que aconteceu? O que está acontecendo no vestiário do Internacional para ter chegado nessa situação? O time do Inter hoje é muito, mas muito melhor do que aquele que foi rebaixado em 2016, tecnicamente falando. Mas é um time com muito menos brio, com muito menos vontade, porque a gente via naquele time de 2016 que era ruim. A gente sabia que era ruim. E, infelizmente, a gente sabia o que esperar, que eram atuações ruins. Mas não faltava vontade, não faltava brio. Agora esse time tem individualidades muito melhores, mas tá faltando aquela intensidade, tá faltando aquela pegada, tá faltando aquela vontade. O que me parece é que os jogadores do Internacional, por algum motivo, largaram de mão, desistiram de jogar. Simplesmente aceitaram a queda e é isso mesmo. O Inter tem tudo para ter o rebaixamento mais inexplicável e mais inacreditável da história dos pontos corridos. Porque, repito, individualmente, o time não é ruim para estar nessa situação. Mas agora, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, as tuas opiniões. Tu concorda comigo? Tu concorda com essa minha leitura do momento? Discorda? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E sobre essa possibilidade de renúncia e essa movimentação nos bastidores da oposição do Internacional, o que tu acha disso? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E por favor, não feche esse vídeo antes de te inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e também deixar teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!